Presidente Luciano Ribeiro, que não pode estar. Não sei se está alguém, mas passo a cumprimentar o Presidente da Assembleia Municipal de Ceia, que não está. O Presidente da Junta de Freguesia, ao que parece também não há ninguém a apresentar, mas eu faço a apresentação da mesma forma, porque todos foram convidados. O Presidente da Assembleia de Freguesia de Lourinhã também. À minha diretora executiva, que está aqui atrás de mim, à Rita, ao Presidente do Conselho Fiscal, que está ausente, ao Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Monetário, Carlos Oliveira, ao Presidente do Conselho Consultivo Interno, que não está, o excelentíssimo Padre de Lourinhã também não pôde estar por atividade laboral, aos excelentíssimos representantes que estão aqui de outras instituições para além dos bombeiros da Fundação, aos membros do Conselho Comunitário, e, agora sim, aos diretores e comando representantes do Corpo Ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Rio. Meus senhores e minhas senhoras, então, novamente, muito boa tarde, agradecer o facto de estarem aqui. Sei que às vezes este auditório é pequeno para muita gente, outras vezes é exatamente o oposto. De qualquer uma das formas, um agradecimento especial por estarem cá. Começando então, em sede de reunião, os órgãos sociais, Conselho de Administração e Comissão Executiva aprovaram então a atribuição do galardão António Cardoso Moura à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lourinhã, isto não só por aquilo que a Associação faz, mas pelo critério que nós temos atribuído no fundo de idade cronológica em Lourinhã, ou seja, é a instituição à qual agora era obrigatório, pela idade que tem, atribuirmos este mérito. Como sabem, foi fundada desde 1982, está ao serviço de Lourinhã e, como disse Margarida bem, para além de Lourinhã, tem uma atividade de abrangência bastante maior que aquilo que às vezes nós imaginamos. Portanto, para além da nossa própria área, obviamente que eles têm intervenção a nível distrital, como é óbvio, depois a nível nacional, quando são chamados a isso, e internacional. Ou seja, a última missão, penso que não está em erro, se tiver, depois eles corrigem, mas penso que tivemos presentes no Canadá, nos incêndios do Canadá. Portanto, Lourinhã tem estado representada pela nossa associação também em outras partes, para além daquela que é a própria freguesia. Eu fiz parte do Corpo Ativo desde 99 a 2019, no momento pelo qual pedi ao Sr. Comandante que me colocasse no quadro de reserva para dar a minha atividade pessoal, embora quem seja homenageado não sou eu, mas sim a associação. Mas só para perceberem que a história, às vezes, de alguém que passa pela instituição é sempre interessante porque nos conta algo que é verdadeiro, algo que é importante que não falamos no abstrato. Passei ao quadro de reserva, é verdade, mas durante a minha época mais intensa de serviço prestado, experienciei um pouco a minha vocação que me levou para a área da saúde, ou seja, os bombeiros, como sabem, fazem socorro pré-hospitalar na nossa zona e, em boa verdade, acabei por começar a minha atividade como bombeiro e depois como enfermeiro. Ainda hoje se mantém, mas a verdade é que comecei por ali, pelos bombeiros voluntários de Lourinhã. O que para já só por si me orgulho, como é óbvio. Hoje sou enfermeiro, como sabem, mas estou ligado também à área pré-hospitalar, à área precisamente onde os bombeiros atuam. Agora em complementaridade, ou seja, quando os bombeiros necessitam de uma ajuda mais diferenciada, vimos nós para os tentar ajudar. Mas obviamente que o primeiro atuante é sempre os bombeiros, ou quase sempre são os bombeiros. Daí que, não sei se sabem, mas esta profissão de bombeiro, ok, nos Estados Unidos, que normalmente estão para 30 anos à frente de nós, infelizmente, é a profissão mais prestigiada naquele país. Em 52 estados, portanto, a profissão de bombeiro é aquela que está no número 1, ok? Não é o médico, nem o advogado, nem o engenheiro, nem qualquer doutorado, é mesmo o bombeiro. Espero que um dia chegue essa fase à Europa, que seria interessante. O que eu posso dizer ainda é que, para além dos bombeiros terem a área da saúde, onde acontecem inúmeras situações, a verdade é que depois também entram no ramo operacional dos incêndios, que é algo que a gente vê habitualmente. E a verdade é que, quando passei por lá, não é, em alguns sítios de difícil acesso, onde os bombeiros, a expressão que se utiliza é pá e pica, ou seja, não há propriamente água, temos que andar a solo com enxadas, pás
típica, pode ser assim. A verdade é que e agora vou falar um pouco em fisiologia, que é, há um paradoxo. Quanto mais nos aproximamos da parte mais intensa do incêndio, ainda que tenhamos calor, há uma sensação de frio. É engraçado, porquê? Porque há uma temperatura extrema em relação à nossa própria temperatura corporal. A verdade é que um bombeiro não consegue fugir a isso. Portanto, tenta, de alguma maneira, sobretudo quando está em zonas isoladas, e reparem que eles agora têm fardas de proteção que lhes aumenta ainda muito mais a temperatura corporal, têm que passar horas intensas neste vai e vem, muitas vezes, e como nós sabemos, cometido em forma de crime, ou seja, alguém mete incêndio e depois lá tem que ir apagar. Portanto, é sempre aquele que comete, tem apenas um isqueiro, aquele que apaga tem que às vezes envolver esforços magnânimos para conseguir dar a volta ao isqueiro que começou numa simples peça. Lá está. Inicialmente, os bombeiros não eram assim tão bem conotados, ou seja, era como se fosse uma franja da sociedade que tinha pouca escolaridade, mas a verdade é que hoje as coisas mudaram ainda bem. Ou seja, os bombeiros de Lourinhã também acompanharam essa evolução, como é óbvio, e hoje têm formação específica de prontidão, ok? Para a todos poderem ajudar. Normalmente são esquecidos, mas quando nós precisamos são os primeiros a quem nós nos lembramos. Esta é uma realidade e felizmente temos bombeiros em Lourinhã, porque nem todas as populações o têm. E, sobretudo, as populações mais distantes de Lourinhã sofrem com esse paradigma, que é, existem bombeiros, mas muitas vezes demoram meia hora a chegar a casa. E quando há uma ocorrência, seja por incêndio, por acidente, ou de algum mau estado de saúde, vai demorar meia hora até que o primeiro meio esteja perto de lá. Se eles não tivessem essa formação, se não tiverem a formação que lhes é atribuída, provavelmente estaríamos aqui na primeira fase dos bombeiros, em que era tentar rapidamente, no fundo, fazer um transporte, rapidamente chegar ao hospital. Hoje em dia, e para que as pessoas também entendam isso, e desculpem eu estar aí a meter-me um pouco mais na ação executiva dos bombeiros, não fiquem estupefactos por a ambulância estar parada no local mais tempo que aquilo que nós achamos que não deve ser. Está bem? Estão a trabalhar, ok? Estão a tentar estabilizar, porque não adianta levar as pessoas para o hospital de qualquer maneira, ok? Não adianta. Se não funciona hoje em dia, não é assim que funciona, está bem? Tenho ainda outra para dizer, porque eu também faço transferências intra-hospitalares de acompanhamento de doentes e fico muito orgulhoso porque os meus colegas dizem que a corporação dos bombeiros está muito bem classificada nesse aspecto. Tem bons veículos, bons profissionais, ok? Tem muita limpeza e higiene. Pode não parecer, mas isso, para nós enfermeiros que transportamos várias pessoas entre a unidade de Viseu, Guarda, Coimbra, é muito importante. E não sou eu que o digo, portanto são os meus colegas, podia ser eu que estava a levar um pouco a brasa de sardinhas, mas na verdade não é bem assim. Por isso mesmo, também dou relevo ao facto de terem um novo quartel, é óbvio, mas o primeiro local onde os bombeiros tiveram a sua secretaria, ou seja, onde atendiam as chamadas de emergência, vamos chamar assim, está bem? Foi mesmo aqui onde nós estamos todos, está bem? Mais além do canto onde está o meu primo António, seria mais ou menos naquela zona onde estava uma secretária com um telefone ainda antigo, que eu tentei ver se conseguia arranjar a fotografia, mas não consegui, para vos dizer que a sede da Fundação acaba por ser o berço, muitas vezes, de muitas das instituições que temos em Lourinhã. Ainda bem, por um lado, ok? E a verdade é que, reparem, era atendida aqui a chamada e tentei correr para o bairro das Peneiras, que era onde estavam normalmente as vítimas. Obviamente que não posso deixar também de galardoar os familiares, amigos, filhos, netos, pais, daqueles que são os familiares diretos dos bombeiros, do que sofrem com a ausência destes. Ou seja, quando eles estão em plena atuação, são eles que pagam a fatura maior dentro da sua casa. Okay? Se tiverem filhos mais novos, têm que tomar conta deles e por aí fora. Okay? Portanto, parabéns também a eles, que parece que também são esquecidos depois. Ou seja, os bombeiros têm a farda, são lembrados, e os familiares à volta muitas vezes não são conhecidos. E quase para finalizar, também temos que parabenizar os diretores da instituição. Ou seja, em 30 anos de instituição, 30 anos, sim, 32, a verdade é que muitos diretores passaram por aqui, desde o primeiro até o último. Estes
os diretores que estão aqui representam a instituição há algum tempo, está bem, mas outros passaram e estes também devem ser parabenizados porque também fizeram a sua missão enquanto estiveram aqui nos bombeiros, para que eles se mantivessem e estejam cá agora connosco. Alguns já morreram, outros não, ainda bem. Parabéns também a eles, que não é fácil estar numa direção, porque há um misto, que também é importante dizer isto, ou seja, os diretores numa instituição como esta não oferem rendimento e muitas vezes são fuzilados, passaram por algum tempo, vão acabando por ser fuzilados com as críticas que podem ser mais injustas ou menos injustas, mas a verdade é que são pessoas como eu, estou aqui na Fundação, como voluntários, ok, a tentar fazer o nosso melhor, ok? Parabéns também a eles que representam os diretores de hoje e os de outrora. E por fim, dou a título de exemplo a Rita. A Rita que está aqui atrás de mim, a Rita Gonçalves, eu pedi autorização para isso, é mais uma pessoa que também podia ser galardoada no meio disto. Porquê? O pai, ok, o marido, ligados ativamente aos bombeiros, ok, e agora tem 2 filhos, se não tiver cuidado, está sujeito a viver para os bombeiros durante muito tempo da sua vida. Portanto, parabéns pela tua resiliência, porque também não é fácil ter sempre alguém que está de serviço, muitas vezes 12 horas ou 24 horas ao serviço do outro. Está bem? Portanto, termino pedindo uma salva de palmas para os bombeiros voluntários da Ilha. Antes de mais, agradecer as amáveis palavras, os testemunhos e o historial, quer da Margarida, quer da Rodrigo, relativamente à presença dos bombeiros e à sua experiência, a experiência que tiveram enquanto bombeiros. Dirijo-me ao senhor, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Assembleia do Conselho Comunitário, depois ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, à Sra. Diretora Executiva, que está ali atrás, também, e depois a todos os presentes. É uma honra e uma satisfação estar hoje aqui para receber este galardão António Cardoso de Moura, ilustre luriguense que em tempos ousou concretizar esta obra que vós atualmente dirigis para servir de apoio à sua terra e aos seus habitantes. Expresso, pois, a minha mais profunda gratidão em nome da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loriga por esta distinção. Como já foi dito um bocado pelos que me antecederam, este galardão distingue todos aqueles e todas aquelas que diariamente, ao longo de 24 horas do dia, ao longo do ano, trabalham e contribuem de forma profissional e voluntária para que todas as áreas de proteção civil que nos são confiadas possam ser realizadas de forma competente. Este galardão homenageia igualmente todos aqueles que ao longo do tempo passaram pelos bombeiros de Loriga, que também já foi lembrado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, quer na qualidade de sócios fundadores, quer como voluntários, assalariados ou elementos dos órgãos diretivos. Os primeiros fundadores, portanto, lançaram as bases e todos os outros têm dado continuidade a esta obra que tanto relevo tem na comunidade, quer na nossa, quer na comunidade secundária. Por outro lado, entendo que este galardão, tal como as vossas amáveis palavras, todo o historial e testemunho que deram, são mais um incentivo para continuarmos a realizar as funções que nos são incumbidas com maior profissionalismo e espírito de missão. Não querendo tomar muito do vosso precioso tempo, como já tinha dito, queria ainda referir-me ao movimento associativo em geral e em Loriga em particular, o qual desempenha um importante papel em várias áreas da sociedade. Por um lado, promove a participação ativa dos cidadãos na vida pública, aliás, contribui para a preservação do património, contribui para a divulgação dos produtos e da cultura local, desempenha um papel importante na aprendizagem da música, oferece apoio social em diversas áreas, cria espaços de lazer e de prática desportiva, etc. Todos estes pontos que agora referi mostram que o movimento associativo é vital para o desenvolvimento de uma sociedade mais evoluída, participativa e inclusiva. E aqui chegados é bom verificar que,
Loriga tem ainda nas suas associações uma base de apoio muito importante para o enriquecimento da comunidade e de outras que usufruem do mesmo trabalho associativo. Por isso, gostaria de enaltecer o papel fundamental das várias associações de Loriga, cada uma com os seus objetivos e valência, e enviar uma saudação desejando a continuidade de um bom trabalho. Mais uma vez, no caso concreto da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loriga, ao longo destes anos temos celebrado muitas conquistas, feito um grande trabalho em conjunto, mas enfrentamos também grandes desafios, nomeadamente os que têm a ver com a interioridade, com a demolição constante da população residente, com a escassez de mão de obra, que é um dos problemas que se está a pôr, e com as já tradicionais dificuldades financeiras. Na nossa associação, todos estes aspectos têm peso significativo, em particular o aspecto financeiro. E por isso, agradeço todo o apoio que nos seja dado nessa matéria. Pois a renovação de equipamento, além de necessária, é condição essencial para servirmos melhores utentes. Nesse aspecto, lembro outra vez as palavras do Rodrigo, das quais gostei muito, sobre a imagem que a Associação de Bombeiros Voluntários de Loriga tem, quer a nível concelhio, quer noutras zonas do país. Portanto, tem uma boa imagem e isso também se deve, portanto, além do excelente trabalho que é feito, nomeadamente pelos operacionais e pelos profissionais, também à qualidade do material que pomos ao dispor, portanto, dos utentes. Queria ainda dizer que, a acrescentar os desafios que acima apontei, existe uma dificuldade cada vez maior em renovar os corpos dirigentes em algumas associações de Loriga, e não só, porque é um problema geral. Não é? Referindo-me no caso concreto à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loriga, recordo aos presentes que os atuais corpos sociais, entre os quais eu me incluo, estão à frente da instituição há cerca de 24 anos. Portanto, estamos lá há 24 anos. Porquê? Porque é difícil arranjar quem os substitua. Como é sabido, contudo, para haver uma maior dinâmica nas instituições, como em tudo na vida, é preciso renovação constante, são precisas pessoas que imprimam outra energia, que tragam novas ideias e novas formas de gestão. Aliás, a Fundação Cardoso de Moura, o exemplo da Fundação Cardoso de Moura, é nesse aspecto elucidativo, pois tem uma estrutura dirigente em geral, muito jovem, e quero-lhes dar os parabéns porque imprimiram aqui, portanto, uma dinâmica muito interessante nos últimos anos, sem desprimor de quem já cá esteve. Por isso, para finalizar, deixo aqui o meu apelo para que haja pessoas que se assumam na condução dos destinos desta nossa importante instituição, que são os bombeiros. Não podemos deixar de finhar o que levou tantos anos a construir. Portanto, mais uma vez agradeço ser-nos distinguido com o galardão da Fundação Cardoso de Moura. Dou os parabéns, portanto, pela passagem de mais um aniversário e muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Acho que não valia a pena dizer nada. Bom, antes de mais, muito boa tarde. Quero dar os parabéns aos bombeiros pelo galardão que vão receber, mas acima de tudo, e mais importante do que isso tudo, eu queria dar os meus parabéns a esta fundação, porque esta fundação é que é a origem de muito do movimento que nós temos aqui. Agradecer e fazer ver que o movimento associativo aqui em Loriga, especialmente em Loriga, que eu conheço alguma coisa, é muito importante e tem tido uma vida que é surpreendente para quem está tão longe dos pontos que eles dizem de decisão. Eu só vou fazer aqui uma pequena emenda ao nosso presidente e meu colega Rodrigo, porque ele salientou aqui que os bombeiros eram a profissão mais importante nos Estados Unidos, aqui também é importante, mas há uma profissão que foi aqui homenageada hoje e que passa muito em claro e todos nós exercemos, e exercemos muitos de nós até ao fim da nossa vida, que é a profissão de estudante. Nunca se esqueçam e nunca deixem de passar esta informação. Estudar não é brincar. Estudar é trabalhar no nosso futuro. Tá? Não tenho mais nada para vos dizer. Parabéns a todos.
Chamava agora o nosso colega José Conde. Chamava também o Presidente dos Bombeiros para fazermos a entrega do galardão. Obrigado. Não seria a mesma coisa se não dessemos o nosso contributo e junto ao nosso galardão damos também um donativo no valor de 5.000 euros para a Então é mais um agradecimento que tenho de fazer. Obrigado por terem lembrado. Eu falei das dificuldades financeiras e nós, de facto, atualmente queríamos comprar uma nova ambulância, não é? Porque o material vai-se desgastando muito rapidamente e o dinheiro não abunda, como sempre, não é? E então, este valor, portanto, posso dizer, não é? Aliás, vê-se bem, Sim. 5.000 euros, portanto, vem contribuir, vem ajudar muito para que nós comprarmos. Esperemos que sim. Muito obrigado. Vamos passar agora a uma breve visualização de um filme em homenagem também